Você já ouviu falar de um anjo que subiu no meio do fogo de um altar? Essa história está na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 13, mas quase ninguém conta. Hoje você vai conhecer um dos encontros mais sobrenaturais já registrados e descobrir as lições que Deus deixou para a sua vida através dele. Imagine o cenário. Israel vivia em trevas, um período de profunda opressão. O povo era dominado pelos filisteus. E no meio dessa nação sofrida havia um homem chamado Manoá e sua esposa. Além de todo o caos ao redor, eles carregavam uma dor pessoal. Ela era estéril, sem filhos, sem descendência, sem esperança de um futuro. Parecia que Deus os tinha esquecido, mas naquele dia o céu se rasgou. Enquanto a mulher de Manoá estava sozinha no campo, um homem apareceu diante dela. Com uma autoridade celestial, ele lhe disse: "Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." Imagine o choque, a mistura de medo e esperança. Ela correu até seu marido, Manoá, e disse: "Um homem de Deus veio a mim." Manoá, como muitos de nós, ficou abalado e cheio de dúvidas. Ele precisava de mais, de uma confirmação. Então ele ora a Deus: "Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos ensine o que devemos fazer com o menino que vai nascer." Ele queria um manual, uma instrução clara. E Deus, em sua infinita paciência, atende ao pedido. O anjo aparece novamente. Mas Manoá ainda não percebeu com quem estava falando. A resposta do anjo é reveladora: "Eu não comerei da sua comida, mas se você quiser preparar uma oferta, ofereça-a ao Senhor." O anjo estava redirecionando a adoração. O foco não era ele, mas aquele que o enviou. E aqui o cenário está pronto para o impossível. Manoá pega o cabrito e a oferta de cereal e os coloca sobre uma grande rocha, transformando-a em um altar improvisado. Ele acende o sacrifício. Então, enquanto a chama começa a subir em direção ao céu, algo inacreditável acontece. O anjo do Senhor sobe junto com a chama, no meio do fogo, e desaparece diante dos olhos deles. O impacto foi tão avassalador que Manoá e sua esposa caem com o rosto no chão, aterrorizados e maravilhados. Naquele instante, a ficha caiu. Não era um homem. Era o próprio anjo do Senhor, uma manifestação divina. Manoá treme de medo e diz à sua esposa: "Nós vamos morrer porque vimos a Deus." Mas a mulher, cheia de uma sabedoria que só vem do alto, responde com calma: "Se o Senhor quisesse nos matar, Ele não teria aceitado nossa oferta, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria anunciado essas coisas." Você já se sentiu tão perto da presença de Deus que chegou a ter medo? Que sentiu sua pequenez diante da grandeza dele? Comente aqui embaixo: "Eu já senti", ou "Eu quero sentir essa presença", porque a verdade é que Deus ainda se revela, ainda se manifesta de forma poderosa àqueles que o buscam e esperam nele. Daquele encontro, daquela mulher considerada estéril, nasceu Sansão, o juiz com uma força sobrenatural que começou a libertar Israel. Mas entenda isso: antes da força houve fogo. Antes do guerreiro, houve adoração em um altar. Antes do milagre visível, houve fé no invisível. Essa história nos deixa lições profundas para hoje. Deus visita pessoas comuns, em dias comuns, no meio do campo, no meio da sua rotina. O milagre muitas vezes começa antes mesmo de ser visível. E a sua dúvida, quando levada a Deus em oração, pode atraí-lo para ainda mais perto. O altar, o lugar da sua entrega, atrai a presença de Deus. E quem oferece de verdade a Deus, uma hora ou outra, vê o fogo descer. A esterilidade de hoje pode ser o berço do libertador de amanhã. E lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é preparação. Quem vê o fogo divino
Nunca mais é o mesmo, porque entende que o propósito de Deus é infinitamente maior que a nossa compreensão. Se essa história mexeu com você e com a sua fé, escreva aqui nos comentários. Envia teu fogo, Senhor. Curta este vídeo se você crê no poder sobrenatural de Deus e siga o nosso canal para mais histórias poderosas da Bíblia que precisam ser contadas. Talvez hoje você se sinta como Manoá e sua esposa, em um cenário de opressão, carregando uma esterilidade, seja ela física, financeira ou espiritual. Talvez você ache que Deus te esqueceu, mas eu quero te dizer uma coisa. O céu está prestes a descer em fogo sobre o seu altar. Continue entregando, continue adorando. Acredite, ainda há anjos subindo na chama da sua entrega.